Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao nome santo do Senhor. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, para a glória de Deus. Queridos irmãos, amigos e ouvinte da palavra de Deus, a qual eu venho hoje aqui manifestar, compartilhar com todos os interessados no aprendizado, com todos que amam a palavra do Senhor. É sobre ela que venho falar hoje aqui. Não sei quanto tempo vai ficar este vídeo, mas porque o assunto que quero falar aqui é bem detalhado, bem explicado e tem várias passagens da Bíblia para me ler dentro desse assunto. O assunto que venho falar aqui hoje é sobre o ministério de ensino da palavra de Deus para a igreja de Deus, para os filhos de Deus. Porque a gente vê que há uma necessidade por parte, eu vou falar, de uma instituição que é muito criticada por não adotar o estudo bíblico, o ensino da palavra no templo. Então é muito criticada. E em parte com razão. Por quê? Não vou falar das críticas maldosas, maléficas, condenatórias, das críticas abusivas e de alguns críticos que se posicionam com falta de amor, com falta de respeito, com falta de misericórdia, achando também que eles estão corretos em condenar, em xingar, chamar a instituição de mentirosos, chamar os servos de Deus de mentirosos, de tantas coisas desrespeitosas que chegam a achar que está sendo correto, mas também não acredito que esse comportamento venha do Espírito Santo. Porque a palavra, por várias partes, ela ensina sobre o amor. E olha que em 6 de Lucas, o sermão do Senhor Jesus é muito apertado para nós cumprirmos. Lá o Senhor Jesus ensina que devemos bendizer quem nos maldizem. Se alguém nos ferir uma face, é para nós entregar a outra. Se alguém fizer nós andar uma milha, é para nós andar com ele 2. Se alguém nos pedir emprestado, é para nós emprestar sem nada esperar receber. Enfim, é o comportamento de amor, o comportamento de misericórdia, o comportamento de piedade, o comportamento de respeito para com as pessoas. E tem alguns críticos aí na internet que eles parecem ser mais juízes, acusadores,
eles parecem que não têm nenhum pecado e nenhuma falha, mas só deles ter este comportamento de querer ensinar sem ter compaixão do próximo, faltando respeito, críticas abusivas, críticas condenatórias, críticas maléficas. Eles não estão conhecendo o evangelho de amor, o evangelho de paz, o evangelho de misericórdia, o evangelho de respeito ao próximo, o evangelho de perdão. Não estão cumprindo. E eles se acham muitos bons, mas esse comportamento a Bíblia também reprova. Por isso eu quero fazer um trabalho aqui, mas um trabalho com amor, com respeito aos servos de Deus, às pessoas, aos líderes e a todas as pessoas. A minha preocupação de vir aqui fazer este trabalho é porque, irmão, eu sou um amante, eu amo as Escrituras. Eu tenho prazer nas Escrituras, não só de aprender, mas de compartilhar também para que possa ser útil a ajudar alguém que se interesse. E de vez em quando, ontem mesmo, recebi um vídeo de uma serva de Deus. Essa semana recebi 2 vídeos. Vídeos esses que tem uma enxurrada na internet, no YouTube, nas redes sociais, de homens que se consideram muito sábios, muitos teólogos, muitos entendidos, e muitas vezes olham para um lado da Bíblia e leiam a Bíblia e querem esclarecer a Bíblia buscando os seus próprios interesses, defendendo as suas ideologias e torcendo a palavra de Deus, deturpando a palavra de Deus em algumas passagens bíblicas, porque tem gente que ele olha um lado e ele esquece de olhar outro lado. Mas esse livro é um livro espiritual, porque o Senhor Jesus disse, quando em certas passagens bíblicas, o Senhor Jesus dizia, a palavra que vos falo são espírito e vida, porém o Senhor Jesus falava no sentido metafórico, parábola, por comparação. E muitas vezes perturbava aqueles estudiosos, aqueles homens que se consideravam escribas e fariseus, que era de partidos religiosos, saduceus. Tinha hora que eles pegavam pedras para jogar em Jesus, no Senhor Jesus, porque não entendia. Quando o Senhor, um exemplo, quando o Senhor Jesus dizia, a minha carne é comida e o meu sangue é bebida, eles ficavam confundidos. Só que isso é metáfora, isso é comparação. Ele dizia, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nós temos que entender isso para explicar essas escrituras para as pessoas. Essa palavra que Jesus falava é em forma metafórica. Não é ele dizia, minha carne é comida, não é no sentido literal. E o meu sangue é bebida, eu sou o pão da vida. Por quê? O que alimenta, vamos falar da carne, o que alimenta a carne? É comida, é almoço, é janta, é lanche. E o que alimenta a alma? É comida também.
Mas a comida da alma é a palavra de Deus. E Jesus é a palavra feita carne. Então, quando ele dizia que ele é o pão da vida, é no sentido espiritual, é o pão da nossa alma. É a palavra dele, é o ensino dele, é a fé nele, que é o pão da nossa alma. A carne dele é comida, foi pela carne dele que ele abriu o caminho da salvação para nós, entregando e sendo moído por nós. O sangue dele é bebida, foi pelo sangue dele que nós teve a remissão dos nossos pecados e a chance da salvação. E os homens não entendiam, ficavam perturbados da mente. Mas como que esse aí vai dar o seu sangue para alguém beber, vai dar a sua carne para alguém comer? Ou seja, um canibalismo, não era disso que Cristo estava falando, mas é no sentido metafórico. E alguém pega um sentido que é espiritual, que devemos entender, e aplica literalmente, e não fica correto, porque Jesus, ele disse até para Nicodemos: os nascidos do Espírito não sabem de onde vem e nem para onde vai. Lá em 6 de João, quando ele fala que é o pão da vida, no verso 63, salvo erro, ele disse: as palavras que digo para vocês é espírito e vida. Então tem alguém que quer entender na carne, e lançam aí, e tem diversas milhares de denominações religiosas, cada uma com as suas ideologias, com os seus pontos de vistas, e muitos se incham na sua carne, achando que são bons, que são doutores. E para isso a igreja de Deus precisa estar preparada no ensino, para não se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Por isso, líderes religiosos, líderes da instituição, ensina os teus membros, instrua eles na palavra, para que eles possam ficar imunizados, para quando chegar um falso discurso, um discurso que distorce as escrituras, os membros estão preparados com o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Mas isso só se pode se defender de falsas doutrinas com conhecimento. Aleluia! É com o conhecimento da palavra, é com a ciência da palavra, é com a instrução da palavra. E eu hoje aqui quero mostrar na palavra algumas passagens bíblicas que Deus, o nosso Senhor, sempre se preocupou com a igreja dele, com o povo dele instruído. Eu estou aqui com 5 Bíblias, 2 dessas corrigidas. Uma é católica, versão Ave Maria. Eu tenho outra aqui que é a NAA, a Nova Almeida atualizada. Essa aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Então aqui eu tenho 4 traduções de Bíblia. E eu já deixei marcado aqui para ser mais rápido, para me mostrar o que quero dizer. Por interesse de uma proteção e de uma alerta para o povo de Deus. Precisamos examinar as Escrituras para não sermos confundidos por falsos ensinos, por falsas ideias, para sabermos nos defender.
Porque disse Paulo para Timóteo: manejai bem a espada da verdade, para que possa tapar a boca dos contradizentes. Então muitos criticam com falta de respeito e não com amor. Tem alguns que a crítica construtiva, ela é necessária. Tem gente que não gosta de crítica. Mas a crítica no bom sentido, a palavra crítica, temos que entender. Tem a maldosa e tem a crítica que é ajudadora, é uma alerta. Então, se alguém me criticar, eu que estou aqui no YouTube não devo ficar perturbado e nem nervoso com alguém me criticar. Eu vou analisar a crítica dele. Se a crítica dele for um alerta para mim, eu vou aprender. Realmente estou errado. Se a crítica dele for maldosa e sem entendimento, eu mando uma resposta para ele. Aleluia! Então estou aqui, irmãos. Esse vídeo vai demorar um pouco, mas assista de 2 vezes. Vamos falar um pouco do ministério de ensino, que é essencial para a igreja de Deus. Muita gente está saindo da igreja, está indo para outras instituições e alegam que não tem estudo bíblico, que não tem ensino da palavra, e realmente falta mesmo. E vamos ver o que Deus fala na sua palavra sobre este tão importante ministério de ensino. Porque, irmão, os chegantes e até os antigos, muita gente sem conhecimento, sem intimidade com a Bíblia. Tem gente aí que tem 30 anos de crente, 20, 40. Eu vou falar tudo aqui com amor, mas eu vou falar a verdade. Que se perguntar, pedir para ele abrir o livro de Colossenses, ele vai caçar Colossenses lá no Antigo Testamento. Tem gente que se pedir para abrir o livro de Provérbio, ele vai caçar Provérbio lá no Novo Testamento. Então isso é uma falta de intimidade com a Bíblia, de ter uma relação com a palavra de Deus, que nós diz que é uma fonte de ensino para a nossa conduta e fé cristã. É o manual do cristão, a Bíblia. É aqui que está os ensinos de Deus. É aqui que o Senhor nos instrui como os que devemos fazer para herdar a salvação. Está tudo aqui, nesse livro. Agora, é certo não conhecer? Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Tem gente aí que fica confiando só em revelação. Não vou falar nada contra. Deus revela mesmo. Mas só que a revelação que já está posta para a nossa conduta e fé cristã está aqui. Já está aqui a revelação para a salvação, está aqui. Aqui nós temos toda a instrução concernente à nossa vida aqui na terra, material e espiritual. E tem gente, muita gente que se preocupa com revelação. Um dia desse eu vi um irmão que grava vídeo ter a capacidade de dizer: a nossa igreja é muito espiritual e já está em outro patamar. Não é preciso ficar estudando tanto a Bíblia, porque o nosso negócio é a revelação. Ou falta de conhecimento para falar uma coisa dessa. E se exaltando ainda mais. Nós já estamos em outro patamar. Se nós não estamos no patamar nem de conhecer a Bíblia, que patamar é esse que nós estamos, hein? Patamar equivocado.
Vamos ver hoje tantas passagens que Deus manda. Ou para que Deus deixou esse livro? Para nós crer em revelação particular? Não estou desmerecendo a revelação do Espírito Santo. Mas tem coisa que é equívoco, tem coisa que não é o Espírito Santo. Tem coisa que homens andam dizendo por aí, e dizendo que são muito revelados, e não combina, não dá harmonia com as Escrituras, aquilo que ele está falando. Ontem mesmo eu vi um vídeo assim, um vídeo de 50 minutos, um certo pastor pregando sobre um assunto, a Santa Ceia, dizendo que não existe mais ceia do Senhor. E o argumento dele foi forte, citando algumas passagens bíblicas, e eu prestando atenção, eu digo, meu Deus, e querendo ser melhor do que todo mundo, uma soberba, uma grandeza. E termina que irmãos que não estão preparados no conhecimento da palavra, ficam balanceados com aqueles ensinos, porque na verdade, eu vi o vídeo todo, o homem quer ser o top das galáxias. Eu vi, mandando reunir todos os teólogos e ouvir o que ele estava dizendo. Mas estava torcendo a verdade do Evangelho. E se nós não tiver conhecimento, se a igreja não tiver conhecimento, muitos se deixam levar, estão se espalhando. Como eu quero citar um caso aqui e vou mostrar. A instituição que eu jamais fiz parte foi a Congregação Cristã no Brasil. E eu falo com dó porque não quero mencionar erro. Mas os irmãos precisam corrigir. Precisam corrigir. Isso que está faltando. Estudo bíblico, conhecimento da palavra. Porque tem várias ideias aí, antigamente, e muitos ainda falam que a letra mata, o espírito vivifica, querendo dizer que não é para ler a Bíblia, que não é só ler Bíblia. É claro que o mais importante é a obediência, tá? Mas não vamos desmerecer o conhecimento das Escrituras, porque a obediência vem de conhecer a palavra, porque está escrito lá em Romanos. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Então, para nós obedecer, nós temos que conhecer. Para nós obedecer correto, nós temos que conhecer. O vídeo já está 23 minutos. E eu nem entrei em nenhuma leitura, mas estou explicando. Então, eu vi aqui a filha do presidente mundial da instituição, saiu e foi para outra instituição, e ela gravou uma live, alegando na live, que encontrou na outra instituição, estudo bíblico, conhecimento da palavra, que passou muito tempo na instituição CCB e não conheceu a palavra. Também porque não quis, né? Porque cada uma pessoa tem uma Bíblia. Eu não concordei com tudo que ela falou. Mas a falta desse conteúdo na vida dos crentes abre uma brecha para confusão. Por isso que a palavra de Deus diz que é para nós estar bem preparados para não nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina. Aí vai para uma outra instituição que dizem que tem estudo bíblico, teólogo, homem sábio, mas ela acha que lá não tem erro, coitadinha. Eu observo tanto homem sábio, que dizem ser sábio, formado, teólogo, discordando de algum segmento da palavra. E eu vou citar um aqui,
alguns, com todo respeito, se esse vídeo chegar até ele, é uma crítica também construtiva. Um homem respeitado que eu até admiro, só não admiro em tudo. O nome dele é Hernani Dias Lopes. Um homem que diz que fez tanto curso, estudou nos Estados Unidos, estudou para todo lado aí, fazendo o curso, conhecendo a palavra de Deus, mas esse dia eu vi ele defendendo o dízimo no Novo Testamento. Paciência, irmão, no Novo Testamento não deu seguimento à cobrança do dízimo à igreja primitiva. Vejo aí também o senhor Augusto Nicodemos, que estudou tanto, já andou para todo lado fazendo curso teológico e defende batismo de nenê. Um dia eu vi ele criticando o ósculo santo que fala aqui na Bíblia, dizendo que ele é nordestino, defendendo o dízimo também e dando a sua explicação para uma defesa. Tem um homem que eu admiro muito, que é o Luciano Subirá. Muito conteúdo dele é bom, mas no dízimo nós não combina. No uso do véu nós não combina. E outras doutrinas, no calvinismo, aí o Augusto Nicodemo nós não combina. Diz que criança já nasce condenada e se não batizar, perde a salvação. Isso é um absurdo. Deus cobra o pecado da consciência, o pecado que alguém praticou. Não vou esticar muito. Então não é só por meio de uma teologia sem o Espírito Santo que o homem vai estar guiado na verdade. O homem está vulnerável a ser levado por muitos ventos de doutrinas. A teologia verdadeira é o ensino da palavra, que devemos aprender, ser instruído, praticá-lo, mas guiado por um professor prometido, e o nome dele é o Espírito Santo prometido. Porque Paulo dá ênfase a isso em Corinto. Ele diz que a minha palavra e a minha pregação não consiste em sabedoria do homem humana, mas em demonstração, poder e virtude do Espírito Santo. Paulo também diz: aonde está o sábio? Aonde está o inquiridor? Aonde está o inteligente deste mundo? Se fossem muitos sábios, não teriam matado o Senhor da glória. Pois foi os líderes religiosos, os escribas e fariseus, os sacerdotes, os líderes religiosos que perseguiram mais o Rei da Glória. Não entenderam a mensagem da nova aliança, da graça, da mudança que Cristo veio fazer na terra. Eu já estou sentindo aqui a virtude, a inspiração do Senhor. E tem muitos que se dizem sábios e criticam algumas segmento doutrinário da palavra. Tem hora que, no caso mesmo do dízimo, eu fico com um ponto de interrogação que acontece com esses homens sábios, que se dizem sábios. Ou eles são alienados porque recebem salário da instituição em que eles participam, não pode contradizer elas. Ou usam de hipocrisia, mesmo conhecendo que o Novo Testamento, a igreja primitiva não deu seguimento ao dízimo, e eles não mostram
O dízimo é uma lei judaica para quem recebeu terra. Se eu for esclarecer aqui, eu vou sair do foco do vídeo, mas faz parte disso aqui. Eu estou falando é de conhecimento, de coisa necessária, de homem que se dizem sábio, mas deturpam algum segmento, alguns ensinos da palavra de Deus, buscando seus próprios interesses. Ou são alienados porque recebem salário das suas instituições, ou neles estão se cumprindo a profecia que Isaías pregou, que o Senhor Jesus também mencionou. Tendo ouvido, ouve e não entende. Tendo olho e não vê. Porque o coração desse povo está endurecido e buscam os seus próprios interesses. Aleluia! Porque não é possível um homem que estuda tanto, que diz que se prepara tanto em cursos teológicos, não conseguir enxergar nas escrituras, isso eu estou falando só do dízimo, que o dízimo era uma herança dos levitas, que na época dessa lei instituída, estrangeiro não era cobrado dízimo de estrangeiro. Pelo contrário, Deus instituiu que o estrangeiro tinha direito de comer do dízimo, estrangeiro, viúva e órfão. Isso do dízimo dos dízimos. Mas o dízimo era uma herança dos levitas, e quem pagava dízimo era só quem recebeu terra. Só que eles querem pegar o dízimo de Abraão, um argumento em Abraão. A Bíblia só mostra uma vez Abraão entregando o dízimo. Só uma vez. E o dízimo que Abraão deu foi quando ele regressava da matança dos reis. E ele deu o dízimo tirado dos melhores despojos, do que foi saqueado na guerra. Abraão vinha de uma matança. Aí alguém quer pegar o dízimo de Abraão para se justificar no Novo Testamento. Prega a guerra também de onde ele vinha. Prega também a matança. Abraão também circuncidou e circuncidava os seus servos. Pega a circuncisão também, então. Abraão matou. Você quer o exemplo de Abraão? Nós temos que ter o exemplo de fé de Abraão. De fé. Ele é o pai da fé. Aí quer pegar também o dízimo de Jacó. Aí uns querem dizer, não, mas Abraão é antes da lei. É antes da lei? Mas quem escreveu? Foi Moisés que escreveu. Mas e a circuncisão também é antes da lei. Se você quer cobrar o dízimo, então circuncida, porque também começou antes da lei, depois se tornou lei. Aí Malaquias pregou por lei. Você vai no livro de Malaquias, que foi 400 e poucos anos antes de Jesus, e quer justificar o dízimo. Eu já resolvi que esse vídeo tem que ser separado em dois. Essa é a primeira parte. E eu tenho que encerrar. Mas estou dando aqui ainda uma introdução. Aí uma instituição condena a teologia e não sabe separar o que é teologia construtiva, teologia da parte de Deus, com a teologia prejudicial. Mas isso é falta de estudo, é falta de conhecimento. Olha aqui a teologia da parte de Deus. Porque teologia significa estudo de Deus, sobre Deus. E quando nós estudamos a palavra, nós estamos estudando sobre Deus.
para obtermos conhecimento, para nos defender de falsas doutrinas, mas é estudo aprofundado. Não é estudo aleatório que abre aqui qualquer lugar da Bíblia e vai ler um texto. É estudo pesquisado. É exame, como o Senhor Jesus falou. É examinar as Escrituras. E exame não é ler de qualquer jeito. Ler as Escrituras não desmerece a revelação do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo não desmerece as Escrituras do Espírito Santo. Aí tem gente que tem medo de se reunir, parece que tem medo, que tem receio, que é um bicho de 7 cabeças. Já houve caso de gente dizer para mim, eu convidar, que eu sempre gostei de convidar para estudo bíblico. E hoje vai ter aqui na minha casa para quem quiser vir. Mas a gente percebe que o povo recua, não quer. Parece até ser um bicho de 7 cabeças se reunir para estudar a palavra. Parece que alguns ficam com medo. Meu Deus, é um absurdo isso. Essa palavra de Deus, apta para nos fazer crescer, para nos ensinar, para nos instruir, para nos preparar, se nós aprendermos e praticarmos. Mas precisa praticar, porque o mais importante é praticar. Teve alguém que falou para mim, irmão, se eu não conhecer a Bíblia não vai salvar? Eu respondi, e isso foi um ancião. Se não conhecer a Bíblia, não vai salvar, irmão. Porque eu defendo o conhecimento da Bíblia, foi Jesus que mandou. Eu disse, irmão, eu não posso dizer que não vai salvar, que eu não sou juiz. O julgador é Jesus. Mas Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Isso aí eu afirmo, ele disse, errais. Porque muitas vezes a gente fica equivocado em alguns pontos, sem conhecer. Examinai as Escrituras, para não ficar falando abobrinha, para não ficar falando bobagem, com achismo, com equívoco, sem ter conhecimento verdadeiro, e fazendo igual os que torcem a palavra de Deus, os que falam heresias. Eu vou ficando por aqui nessa parte, porque senão esse vídeo vai ficar uns 80 minutos, já está em 37. Essa é a primeira parte desse assunto. Agora, na segunda parte, eu já vou começando lendo a respeito dos lugares na Bíblia que estou de propósito a ler. Está marcado aqui em todas elas. Aqui, ó, nessa Bíblia aqui já tem 3 passagens marcadas. Nessa aqui tem uma, nessa aqui tem 2 e nessa aqui tem uma e uma. Só aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda tem algumas coisas para me ler aqui, separada. Então não vai dar nesse vídeo. Mas vamos para a segunda parte, meus irmãos. É importante isso aqui. E você pode, se gostar, dar o seu joia. Aleluia. Então, para encerrar aqui, não deixe de assistir a segunda parte, que é a continuação desse. Em nome do Senhor Jesus, encerro esse por aqui. Deixe o seu gostei, o seu joia, e vamos para a segunda parte. Que a paz de Deus seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.